Oi gente, tudo bem? Desculpa a demora de novo, eu sei, demorou para sair vídeo, mas a gente está aqui na correria, nos preparativos para o primeiro aninho do nosso filho e também teve o acaso dele ficar doente, eu ficar doente, então nós dois nos cuidamos, eu tô cuidando dele direitinho e obviamente que a saúde do meu filho vai ficar em primeiro lugar, por isso que os vídeos ficaram atrasados e eu espero muito a compreensão de vocês. E para quem não compreende, só lamento, porque a saúde do meu filho sempre vai vir antes do que um vídeo, por mais interessante e maravilhoso que seja fazer vídeo, tá? Então, vamos lá. Que falar dessa série que acabou, nem começou direito, já acabou, já deixou saudade, Chernobyl. Ela destruiu toda a raiva que eu tava sentindo da HBO por causa de Game of Thrones, porque sim, se a HBO quisesse, ela poderia ter feito algo para mudar esse horror que foram as duas últimas temporadas, que de duas temporadas só um episódio foi bom, que foi o segundo da 8ª temporada. Não dá, né, HBO? Não dá. Então, mas tá perdoada. Por causa de Chernobyl, vocês estão perdoados, porque desastres nucleares é uma coisa que eu gosto de estudar. Desde que eu tava no ensino médio, e eu gosto muito de estudar tanto os efeitos de lá da Segunda Guerra, quanto os testes que aconteceram durante a Guerra Fria, quanto o acidente de Chernobyl, quanto a negligência que foi o derramamento de Césio-131 em Goiás, que aquilo ali não foi acidente, desculpa, aquilo ali foi negligência, de deixar uma máquina de radioterapia ali, prontinha, sem segurança nenhum, não tinha segurança. Se vocês me disserem que tinha segurança, não tinha, para qualquer um conseguir ir lá, entrar e pegar, sabe, sem o mínimo de proteção, não tinha segurança, desculpa, tá? E, claro, Chernobyl, lógico. E também um acidente que eu fiquei sabendo há pouco tempo, que eu nem sabia que existia, que foi em 99, no Japão, que também gerou a pior morte por radioatividade da história da humanidade. Que o cara simplesmente teve o DNA dele derretido. Ele não tinha mais células brancas no corpo, ele não tinha mais... Ele não era mais uma pessoa, sabe? Ele era uma coisa que estava derretendo até a morte. E a última coisa que sobreviveu, digamos assim, a única coisa que não foi afetada no corpo dele inteiro foi justamente o coração. Por isso que o cara demorou tanto a morrer. Mas também foi um caso de negligência muito séria, tanto que as pessoas responsáveis foram presas. Mas deixando essas coisas de lado, vamos falar da série, que foi incrível, foi de uma, sabe, foi tão precisa historicamente que até as licenças históricas que eles tiveram, que foram os errinhos, as imprecisões, eles colocaram do jeito certo, porque não faria sentido colocar 20, 30 personagens para explicar o que aconteceu em Chernobyl, quando um personagem só, que foi o personagem do Jared Harris, que foi o protagonista da série, já seria o suficiente para falar sobre todos os erros. Mas na vida real, o Valery Legasov, ele não foi o único que apontou os erros e a negligência de Chernobyl. Teve todo um grupo de cientistas, de físicos, de químicos, de geógrafos, sabe, de estudiosos que foram chamados inclusive por ele para ajudar na situação, aplacar a crise, ajudar na limpeza, coordenar, chama um militar que entenda dessas coisas e tal. Isso tudo foi ele, tá? E juntar todos esses personagens em um ou dois, que no caso foram dois na série, foi genial. Porque a série com 5 episódios, ela foi perfeita. Eu queria mais? Sim, eu queria mais. E de novo, como eu disse num vídeo anterior, com relação à explosão e à negligência que causou a explosão e ao julgamento, sabe? O julgamento a gente vai falar já, tá? Foi tudo maravilhoso, mas com relação aos efeitos na população, foi muito raso.
Foi muito raso. Eles mostraram só o que aconteceu basicamente com os bombeiros e com os militares que ficaram lá ajudando a limpar o grafite contaminado e as pessoas que ficaram lá para resolver a situação e participar do julgamento, que foram os figurões, né? Mas com relação à população geral, a única personagem que representou a população inteira que sofreu os efeitos da radiação foi a Lyudmila Ignatenko, que ela era esposa do Vassili Ignatenko, que foi aquele bombeiro que mostrou também que foi o que mais sofreu os efeitos da radiação, que ele praticamente derreteu. E pegando o gancho já, trabalho de maquiagem sublime, sublime. Eles tiveram não só cuidado de chamar atores que realmente se pareciam com as pessoas, se parecem com as pessoas vivas ou mortas que fizeram parte do principal da história de Chernobyl, como também teve todo o trabalho literalmente de ele tá ferido, como é que a gente vai fazer isso, sabe? Como é que eles estudaram os efeitos da radiação, estudaram a síndrome aguda de radiação, o que ela faz no corpo, como o corpo se comporta quando ele é exposto a um nível de radiação muito alto, a um nível muito forte de raios gama, o que acontece inclusive no fator psicológico, quando a pessoa vê que, sabe, por exemplo, um dos militares, essa cena pra mim foi muito forte, que foi os militares chegando lá, o supervisor falando, olha, vocês têm 90 segundos, respira antes aqui dentro, toma um ar, porque lá vocês vão precisar respirar o mínimo possível. Sai, pega o máximo de grafite, joga na beira, não olha para baixo de jeito nenhum. Por quê? Porque a radiação estava vindo de baixo para cima. Então, quanto mais tempo você olhasse, mais contaminado você ficaria. E ele falou, não olha para baixo de forma alguma, pega, joga, deu 90 segundos, volta. E o fator psicológico se deu em um dos militares que foi lá, pegou a pá, tentou tirar, mas o grafite realmente era muito pesado. Não era grafite de lapiseira, sabe? Não, era um elemento químico carregado de radioatividade, pesadíssimo, que supostamente era feito para criar uma certa estabilidade dentro do reator e que não deu certo. Não foi foi por pura negligência de novo. E no desespero dele, ele acaba tropeçando, a roupa dele rasga, ele tem um cortezinho mínimo, mas aquele cortezinho já é o suficiente para a radiação correr o corpo todo. Então ele, no desespero, corre, volta para a área de concentração dos militares, e aí o supervisor fala, já deu, o seu tempo já acabou. E não tinha acabado os 90 segundos. Porém, ele viu que a roupa do militar estava rasgada, então ele não podia mais ficar lá. Se ele ficasse lá, ele provavelmente morreria em horas. Que certamente foi o que aconteceu com muitos dos militares, muitos dos bombeiros, muitos dos habitantes de Chernobyl, muitos dos figurões que estavam lá dentro. Morreram em questão de dias, semanas. Os mais sortudos vivem até hoje, porém com sequelas muito graves da radiação, tá? Voltando ao tópico de juntar vários personagens em um. Não somente o Jared Harris, que é o ator que fez o Valerie. Eu tô olhando pra baixo toda hora porque eu anotei, tá, gente? Algumas coisas que eram pertinentes a esse vídeo. Não apenas o Jared Harris fez um personagem que realmente existiu, que foi o Valery Legasov. Se não fosse por ele, a tragédia ia ser infinitamente maior. Ela atingiu Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, algumas partes mais distantes da Europa, tanto que a União Soviética só admitiu que teve alguma coisa errada em Chernobyl porque a Suécia detectou um nível alarmante de radioatividade no ar, porque ela tinha um sistema de detecção. E aí
ela avisou para a União Soviética, olha, tá acontecendo alguma coisa aí com vocês, porque nossos reatores estão inteirinhos. E aí ficou, sabe, quase uma semana a União Soviética negando que tivesse acontecido alguma coisa. Depois ela admitiu que aconteceu alguma coisa, mas insistia em dizer que não era nada tão grave assim. E só depois de muitos dias, se não me falha a memória, foram 18 dias, que eles lançaram um comunicado que foi ao ar, que o mundo inteiro conseguiu pegar, porque, né, sinal é assim mesmo. Antigamente, tudo bem que não é igual hoje, internet, você consegue pegar em questão de segundos, porém, sim, foi, o mundo inteiro conseguiu ver que tinha acontecido alguma coisa em Chernobyl, especialmente porque satélites espiões dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, conseguiram ver que tinha explodido uma parte de Chernobyl. Então eles não tinham mais o que fazer, a não ser dizer, sim, deu merda, gente, deu uma merda federal, tá? E o outro personagem que uniu muitos desses físicos, de novo, físicos, químicos, geógrafos, especialistas, estudiosos, para dar mais dinamismo à série, foi a personagem da Emily Watson, que foi a Ulana Chromilk, que na verdade nem existe. Essa personagem, essa pessoa na história de Chernobyl nem existe, tá? Eu achei ótimo da HBO e da Sky, que é uma parceria entre os dois, tá? Pra fazer Chernobyl. Eles juntaram esses muitos personagens especialistas homens em uma personagem especialista de autoridade mulher. Achei afrontoso da HBO e da Sky. Amei e espero que continue nesse ensejo aí, sabe? Eu, infelizmente, não consegui pegar o nome do ator que fez o Vassily Ignatenko, que foi o marido da Lyudmila, que foi o bombeiro que mostrou que mais sofreu com os efeitos de Chernobyl. A própria Lyudmila tá viva até hoje, tá? Naqueles cards finais da série que mostram que sim, ela perdeu o bebê, ele viveu só 4 horas, que ela estava grávida dele, era uma menina que viveu só 4 horas, e ela teve ela nasceu com uma cirrose muito grave. Ela nasceu, se eu não me engano, ela nasceu cega também, então, e com fluido no pulmão, então ela realmente não viveria nada além que muitas horas. E os médicos disseram para ela, logo depois do parto, que ela não poderia ter filhos nunca mais. E eles estavam errados. Ela teve um filho, um outro filho, não sei dizer com quem, com o falecido marido, com certeza que não foi, tá? A não ser que, sei lá, foram gêmeos e um deles foi saudável, mas não foi isso, tá? Ela mora com o filho hoje na Ucrânia, tá? Os grandes culpados que foram condenados pelo acidente de Chernobyl foram Dyatlov, o Bryunikov e o Fomin. Fomin. Os 3 pegaram sentença de 10 anos de trabalhos forçados. Não foi só 10 anos de prisão, foi 10 anos de trabalhos forçados. Porém, todos os 3 só cumpriram 5 anos dessa sentença. Que pra mim tá errado. Eles tinham que ficar o resto da vida cumprindo trabalho forçado. Tudo bem, sim, eles estavam cumprindo o princípio soviético de trabalho acima de tudo, a União Soviética acima de todos. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? E olha a merda que deu. Então, eles 3 foram condenados, mas cumpriram só 5 anos. O Dyatlov morreu em 95. O Bryunikov tá vivo, ele vive em Kiev. E o Fomin, ninguém sabe onde ele anda. Ele não se sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, se ele tá doente, se ele tá vivendo com as consequências da radiação. O Bryunikov, sim, ele vive com as consequências da radiação, tá? E outro personagem chave foi o Gorbachev. Gorbachev está vivo, tá? Ele ainda é figura muito importante no cenário interno da política da Rússia.
mas ele foi o último líder da União Soviética, que foi desfeita em 1991. Ele diz que o acidente de Chernobyl foi o responsável por acabar com a União Soviética. Concordo e discordo. A União Soviética já estava no finzinho, já estava em sua falência, digamos assim, e o acidente de Chernobyl, ele acelerou isso, tá? Foi isso. Série maravilhosa e eu exijo o M pra ela. Espero que vocês tenham gostado.